Oi pessoal, vamos pegar aqui mais um ensaio do Montaigne. Se chama Dos que improvisam e dos que se preparam para falar. Ele vai começar com uma citação, um soneto de Etienne de la Boétie. Nunca foi dado a ninguém acumular todos os dons da natureza. Tem uma passagem na Ilíada que, se não me engano, o Nestor, o velho sábio, do lado dos aqueus, diz que gostaria de ser jovem e poder lutar, mas sendo velho, ele pode aconselhar, e a natureza ou os deuses não dão todas as coisas ao mesmo tempo para os homens. Ou você tem vigor físico ou tem sabedoria. Parece isso aqui dessa citação, né? Assim acontece que entre aqueles a quem foi dado o dom da eloquência, alguns há cuja palavra é pronta e fácil, e tem a réplica tão viva que nunca falham, enquanto outros, mais tardios, só falam depois de longamente elaborado tema de antemão escolhido. Então, dentre os eloquentes, tem os que falam facilmente, né? E tem os que precisam preparar o que vão dizer. Aconselham as mulheres que se dediquem de preferência à ginástica e aos jogos suscetíveis de valorizar sua graça. Pois se me coubesse opinar acerca das vantagens desses tipos de eloquência, que parecem, em nosso século, ser apanágio de predicadores e advogados, diria que aos primeiros, os predicadores, convém melhor a palavra meditada, e aos segundos, os advogados, o contrário, pois ao predicador não falta tempo para preparar-se, e quando prega, o faz de um fôlego sem que o interrompam, ao passo que o advogado precisa estar sempre pronto para o debate. Então ele fala que normalmente as mulheres são aconselhadas a serem se dediquem mais à ginástica, né? E aos homens que são eloquentes, tem os então que se preparam longamente, e tem tempo para isso, que são esses que ele chama de predicadores, e tem os advogados, que tem que ter sempre uma resposta rápida para dar num debate. As réplicas imprevistas da parte contrária o mantêm na incerteza do que deve dizer e o obrigam a todo instante a modificar seu ponto de partida. O advogado, ele recebe respostas imprevistas, né? E precisa preparar rapidamente o que ele vai dizer. Modificar a rota dele, né? Foi, entretanto, o oposto que aconteceu quando da entrevista em Marselha do Papa Clemente com o rei Francisco I. O senhor Poyer, que passara sua vida no tribunal e aí granjeara uma bela reputação, foi encarregado de arengar sua santidade. Então,
um debate entre o Papa Clemente e o rei Francisco I. O Sr. Pouillet foi chamado para ajudar o Papa. Para tanto, o Sr. Pouillet preparara-se de longa data, tendo mesmo trazido, dizem, seu discurso pronto de Paris. Sendo que o advogado para ele o interessante é a resposta rápida feita no momento, e não a preparação longa. No dia em que o ia pronunciar, o discurso que ele preparou, o Papa, receoso de vê-lo ventilar assunto suscetível de magoar algum dos embaixadores dos demais príncipes presentes, comunicou ao rei o tema que se lhe figurava mais apropriado ao momento e ao lugar, e que se verificou ser, infelizmente, bem diverso daquele em que trabalhara o Sr. Pouillet. O Papa, ele atrapalhou o próprio advogado, porque não querendo magoar um embaixador, ele comunicou ao rei o tema da conversa, né? Assim, e não servindo a arenga preparada, cumpria-lhe fazer outra sem perda de tempo. Né? Conforme o novo tema proposto pelo Papa. O Papa mudou o tema, né? Como ele se julgasse incapaz de fazê-lo, de fazer rapidamente um novo discurso, né? Da coisa se encarregou o cardeal do Belay. Então ele ia fazer um novo discurso. A tarefa do advogado é mais difícil que a do predicador. E, no entanto, creio-se encontrar na França número maior de bons advogados que de bons oradores sacros. É de se acreditar sejam a vivacidade e a improvisação peculiares ao espírito, ao passo que a calma e a prudência caracterizam a sabedoria. Então, a capacidade de improvisação é própria do espírito, aquilo que é bom que o advogado tenha desenvolvido. Enquanto a calma e a prudência são para os sábios, né? Quanto ao indivíduo que permanece inteiramente mudo, se não pode preparar seu discurso, esse é o caso tão estranho quanto o de quem teve todo o lazer de meditar para fazer melhor e não conseguiu. Aquele que não pôde preparar seu discurso, né, e por isso permanece mudo, é um caso estranho. Contam que Severo Cássio falava tanto melhor quanto menos preparado, e mais devia, portanto, ao talento que ao trabalho. Tem alguns pais, né, dos filhos, ou dois ou mais filhos, que dizem que esse filho aqui é o esforçado, né? Ele estuda, por isso ele tira boas notas. Esse filho aqui, ele não gosta de estudar, mas ele tira notas razoáveis. De vez em quando tira boas notas, né? De vez em quando tira notas ruins, mas em geral as notas dele são razoáveis. Se ele estudasse, ele tiraria notas melhores que o esforçado, mas ele não é esforçado.
que está falando do Severo Cássio, que falava melhor quanto menos preparado, e mais devia, portanto, ao talento que ao trabalho. Também o serviam os apartes, quando discursava, que seus adversários hesitavam em provocá-lo, de medo que a cólera lhe ampliasse a eloquência. Falando pouco, ele já vencia, né? Imagina falando muito. Conheço por experiência esse gênero particular de talento oratório que dispensa o estudo prévio e aprofundado. E se não se exprime alegre e livremente, nada de bom produz. Esse improvisador, ele precisa estar alegre, né? Tá com presença de espírito. Dizemos de certas obras que sabem a azeite de lamparina. Certas obras que sabem a azeite de lamparina. Em virtude da parte excessiva de trabalho que exigiram. Quer dizer, o cara ficou escrevendo a noite toda, né? Por outro lado, o desejo de fazer bem e essa contenção do espírito por demais atento à sua tarefa exaurem-no, travam-no e por vezes o inibem. O esforçado, o trabalhador, ele pode querer tanto fazer bem feito que ele fica inibido, né? Da mesma forma, a água, quando sob forte pressão, pela abundância e violência com que chega, não pode jorrar por um gargalo estreito, ainda que o orifício se ache aberto. É uma água que vem sob forte pressão, chega tão violentamente que não desce pelo gargalo estreito. Ele tem tanto para dizer que a vontade de dizer bem o inibe. Ocorre também que talentos oratórios dessa natureza não necessitam de paixões violentas e que exaltam como a cólera de Cássio. Eles não querem ser sacudidos, e sim solicitados. O de que precisam para acordarem e se inflamarem é ser solicitados pelos incidentes ocasionais fortuitos. Se nada os freia, arrastam-se e esmorecem, a agitação dá-lhes vida e graça. O que ele falou aqui nesse final foi, vamos ver, de novo. Que estava falando do trabalhador que fica inibido, né? Quando pressionado por ele mesmo. Talentos oratórios dessa natureza não necessitam de paixões violentas, né? E que exaltam como a cólera de Cássio. O orador que ele tinha falado antes, Severo Cássio, ele reage bem sob pressão, né? Quando atiçado, ele é um improvisador. Agora, o trabalhador não necessita de paixão violenta. E o trabalhador não quer ser sacudido, ele quer ser solicitado. O que ele precisa para acordar e se inflamar é ser solicitado.
pelos incidentes ocasionais fortuitos. A esse respeito, não me domino por completo. O acaso é meu senhor. A oportunidade, a companhia, o próprio fogo das minhas palavras atuam sobre meu espírito, que produz então muito mais do que quando com ele me isolo, o consulto e o obrigo a trabalhar. O Montaigne está dizendo que qual é o caso dele? É o acaso. É eu ter que responder na hora. É a oportunidade de desempenhar. O fogo das palavras dele atuam sobre o espírito dele, que produz então muito mais do que quando com o espírito ele se isola. E o consulto eu obrigo a trabalhar. Engraçado que o Montaigne é um cara que se isolou para escrever. Ele já tinha dito num desses ensaios que vieram antes, que sem a disciplina não adianta se isolar, né? Que não vai trabalhar, não vai produzir. Mas agora ele está dizendo que quando ele se obriga a trabalhar, ele está isolado, ele não se sai tão bem. Ele precisa estar nas situações que requerem dele improviso, presença de espírito. Aí ele se sai bem. Daí valerem mais minhas palavras do que meus escritos, se é que se deve escolher entre coisas sem valor. Ele fala isso por escrito, que as palavras dele valem mais do que as escritas, as palavras faladas, né? E advém disso que não me encontre onde me procuro, e mais me descubra por acaso, do que apelando para a inteligência. Ele não está onde ele se procura, ele está onde ele se acha por acaso. E se escrevo algo espirituoso, insignificante talvez para os outros, mas cheio de sutileza para mim, mas deixemos de lado tais considerações, que cada qual age como pode. Mas se escrevo algo espirituoso, ocorre-me perder-lhe de tal maneira o sentido que outros descobrem por vezes, antes de mim, o que quis dizer. Ele é tão bom na fala, tão melhor na fala do que na escrita, que quando alguém, lendo o que ele escreve, algo que seja espirituoso, né, cheio de espírito, outra pessoa, essa pessoa que leu isso que ele escreveu, que é cheio de espírito, pode ver o espírito dele, a graça, antes dele mesmo ver. É quando você entende um autor melhor do que ele mesmo, você entende o espírito dele. E se raspasse todos esses trechos de meus escritos, de tudo me desfaria. Quer dizer, então, que todos os escritos dele são cheios de espírito? Que outra pessoa pode encontrar melhor do que ele mesmo? De outras feitas, entretanto, acontecer-me-á achá-lo tão claro quanto o sol do meio-dia. E me espanto então com a minha hesitação. Hesitação de escrever. Já que ele não encontra facilmente, muitas vezes ele não sabe porque, ele não sabe qual o valor daquilo que ele escreveu. E outra pessoa vê. Ele fica achando que o que ele escreveu é ruim, né?
Às vezes outra pessoa vê valor. Só que tem horas que ele vê o valor daquilo tão claro, tão claramente quanto o sol do meio-dia. E aí ele pensa, por que eu hesitei, né? Ele é o cara espirituoso, mas tem momentos em que ele hesita. Ele é o trabalhador que bate cabeça, né? Aí ele vê que o melhor do que ele escreve, a maior parte do que ele escreve, vem pelo espírito, né? Vem de supetão. Aí ele fica se perguntando, por que eu tenho esse lado que fica esquentando demais a cabeça, né? Para escrever. Já que o bom é quando eu escrevo livremente. E às vezes eu vejo, né, que tem valor isso, o que eu escrevi, assim. É como quando você... Tem gente que faz... É como você faz algo que sai bem feito, você se preparou para aquilo a tua vida inteira, mas você se surpreende, porque você achava que você tinha que ter uma incrível disciplina, né, para chegar àquilo. Tá bom? Ficamos por aqui.